Você já precisou sair de algum impasse na hora da negociação ou você como gestor liderando a sua equipe e de repente travou, não sabia como resolver aquilo, ficou parado pensando, fica aquela situação meio chata. A verdade é que a gente precisa dominar a arte do improviso, mas não o improviso na gambiarra, não o improviso chutando, fazendo de qualquer jeito. A gente pode e deve se preparar para improvisar. E é sobre isso que nós vamos falar aqui hoje. E aí, meu povo, como é que vocês estão? Miriam Xavier aqui para mais um episódio do Agro é Vendas, o nosso podcast que tem aqui toda semana um conteúdo para fazer você pensar diferente, para fazer você se diferenciar em relação ao seu mercado aí, porque gente que fala mais do mesmo, gente que está trabalhando aí do jeito que trabalhava todo mundo lá nas antigas, isso é o que mais tem no mercado, né? Mas a turma toda que está aqui no Agro é Vendas é quem quer se diferenciar e quem já pensa e já age diferente do resto do mercado. Então, estamos aqui no YouTube, no Spotify, em todas as plataformas de streaming. Clica para seguir aqui o nosso podcast. Se você tiver no Spotify, já vou te pedir para clicar e avaliar também, colocar aqui 5 estrelas para a gente conseguir levar para mais pessoas ainda a nossa mensagem e o que a gente tem aqui de conteúdo. Se você está no YouTube, é só se inscrever no nosso canal e aí compartilhar, independente de onde você estiver vendo ou ouvindo esse episódio, compartilha com seus amigos aqui, tem conteúdo de muito valor aqui hoje, tô no Instagram também como xavier.agro, manda uma mensagem lá para saber o que você achou depois que você ouvir esse episódio de hoje, quero saber se você já ouviu outros ou se é o primeiro aqui, se você chegou através desse. A gente tem um conteúdo muito importante para falar aqui hoje e eu quero trazer para a gente discutir a respeito de improvisar. Lá quando a gente fala de improviso, e aí vamos trazer isso lá pro lado do teatro, né? Para as artes mesmo assim, e depois a gente vai trazer para vendas. Quando a gente pega o ator, a pessoa que está no teatro, e ela improvisa, porque ela esqueceu aquela fala específica naquele momento, o que quer dizer? Primeiro, aquela pessoa ela treinou muito aquele roteiro, ela falou diversas vezes isso e eu sei que você não vai ficar lá treinando, decorando o que você vai falar para o cliente. Eu, aliás, sou completamente contra esses negócios de técnica de vendas, de ficar decorando pergunta para fazer para o cliente, porque você vai chegar lá na hora e não vai conectar com ele, vai ficar só tentando lembrar da próxima pergunta e vai perder completamente não só essa troca e essa conexão importante que é na conversa ali com o cliente, mas também você vai perder a oportunidade de encontrar as respostas que ele vai te dar e que você vai usar depois para fazer um fechamento, para ofertar alguma coisa, né? E para construir relacionamento. Então, não adianta ficar decorando. Mas quando a gente olha para um teatro, e eu estou trazendo o teatro como possibilidade porque se é alguma coisa de um filme, sei lá, de novela, eu sei que a gente vai ver ali que eles vão gravar muitas vezes a mesma cena e vão ter que repetir se não der certo. E aí, no teatro não tem essa possibilidade, é ao vivo, né? Que é o que a gente está vivendo todo dia com os nossos clientes. A gente está ali, ó, no tete a tete, né? A gente está ao vivo com o cliente e não dá para falar assim, espera aí, deixa eu lembrar o que eu tinha que te falar, deixa eu lembrar da próxima pergunta, né? Não dá. Então, o ator de teatro, ele improvisa por quê? Primeiro, ele sabe esse roteiro, ele já ensaiou muitas vezes, ele já fez diversas vezes essa mesma apresentação e ele decorou, ele acaba guardando as falas. Só que se ele for só falar exatamente como está no roteiro, não adianta a gente achar que ele nunca vai esquecer. Em algum momento, ele vai estar ali na frente de toda a plateia, o teatro acontecendo, a peça rodando ali, acontecendo, e ele de repente esquece uma fala. Ele vai ficar travado, parado, assustado, com medo de, ai meu Deus, esqueci? Não vai. O ator realmente de teatro, ele tem esse dom e ele tem esse treino para improvisar. Olha o quanto que isso parece com o nosso negócio. Não é só sobre ter o dom de vender, a gente fala, a pessoa nasceu para ser da área comercial. E eu falo que eu mostro muito que, de acordo com você, com o seu perfil, com os seus talentos, é possível a gente trabalhar para que você seja um bom vendedor. Tem pessoas que têm mais facilidade em alguns pontos em vendas e talvez o improviso seja uma delas. Só que muita gente que faz isso de uma forma só natural está fazendo improviso no chute,
No eu acho que, não tem coisa pior, gente, do que esse excesso de segurança e de confiança. Tem até um episódio recente que eu falei isso, né? O excesso de confiança às vezes atrapalha mais do que ajuda. E aí a gente vai ver que tem pessoas que vão tentar improvisar e vão acabar perdendo oportunidade ou falando coisa que não deveria até, porque só improvisou ali no chute, né, no natural. Então, o ator que ele vai fazer um improviso na hora de apresentar a peça porque ele esqueceu alguma coisa, ele improvisa dentro do contexto que ele já conhece. Ele improvisa conhecendo muito bem o personagem que ele está fazendo, conhecendo muito bem os outros que estão perto dele, ou seja, as pessoas com as quais ele está conversando. Ele conhece muito bem o roteiro, a história toda. Ele conhece muito bem até as próprias falas, só que naquele momento ele esqueceu uma parte ali que era importante, só que ele vai puxar o que ele conhece do resto e do contexto, de onde ele quer chegar com aquela cena, então ele vai conseguir improvisar, ele vai falar uma outra coisa diferente que não atrapalha o roteiro e que ele chega lá no final dessa cena no mesmo lugar onde ele gostaria de chegar se ele tivesse lembrado da frase que ele ia falar. Trazendo isso pro nosso contexto mais ainda, né? E agora a gente vai esquecer o ator lá do teatro e a gente vai falar aqui só do nosso vendedor que está todos os dias no campo, inclusive o vendedor mais sênior que está todos os dias, já conhece a sua região, já conhece os seus clientes, tá às vezes improvisando de um jeito mais natural aí, mas pode começar a ser mais estratégico e intencional. Eu gosto muito dessas palavras, né? A gente traz isso muito aqui nos nossos treinamentos, nas nossas mentorias, porque afinal de contas, gente, a gente tem situações muito diferentes hoje. Antigamente, que tinha pouca gente concorrente aí com você no mercado, tinha pouco vendedor, até tudo bem, que dava para ser do jeito natural mesmo. O mercado quando tá aquecido, todo mundo vende também, não é assim? Agora, quando o mercado começa a dar alguma baixa, ou a situação que a gente está vivendo hoje e que eu não vejo que vai mudar, e não vai mudar tão cedo pelo menos, é que a gente tem, todas as regiões, a gente tem muito concorrente, a gente tem muitos vendedores com produtos similares, oferecendo algo parecido do que você oferece. É muito raro a gente ter uma empresa que ela seja muito única, que ela não tenha outros produtos que concorram, sabe? Então, o que vai acontecer é que se você continuar achando que é só do jeito natural, que é para agir, não vai acontecer mais venda, ou não vai acontecer a venda no volume total que você quer vender, de todos os seus produtos do portfólio, ou às vezes para aquela safra, aquele momento, o produtor vai fechar com outra pessoa porque ele cotou e ele olhou lá, achou uma outra oportunidade, e porque você tá só agindo do jeito natural. Chegou outra pessoa, seja por causa de preço ou porque ela está sendo mais estratégica, já tira qualquer um do lugar. O vendedor sênior tem que prestar atenção nisso aqui também, e o próprio gestor comercial, para orientar a equipe comercial, mas também para lidar com inúmeras possibilidades no seu dia a dia, que ele tem que fazer gestão de conflitos, seja entre os canais que estão sendo atendidos, seja dentro da própria equipe, né? Tem muitas situações que acontecem que não tem como prever que elas vão acontecer, e até prevendo um pouco, até tendo um pouco mais de estudo sobre possíveis crises, dificuldades, objeções, o que a gente puder estudar, ainda vai ter particularidade daquele cliente, daquele momento, daquela pessoa da equipe, né? Então, para a gente conseguir fazer bons improvisos, a gente precisa estar preparado para isso. Quando eu falo de saber onde quer chegar lá na frente, para então você trazer aqui outras possibilidades na conversa, isso também é sobre preparo para negociação. Quando a gente dá uma aula sobre negociação, só para contextualizar quem nunca talvez tenha ouvido a respeito disso, a gente chama de negociação popularmente, né, comumente, as pessoas chamam no mercado de negociação a parte que você está conversando com o cliente e discutindo a proposta até você fazer o fechamento. Isso é uma das etapas, a etapa final da negociação, que é chamada de discussão. Quando a gente vai olhar para método de negociação, uma metodologia que eu gosto, que é uma desenvolvida lá em Harvard, que a gente ensina aqui na MX, é que ela passa por outras etapas antes dessa discussão. E as etapas anteriores são análise e planejamento, ou seja, você precisa conhecer muito bem o seu cliente, você precisa saber muito bem sobre o seu portfólio, sobre
as possibilidades de negociação com esse cliente para depois você ir negociar, senão você não vai conseguir ter resultado. O que vai acontecer é que você vai chegar lá para negociar e ele vai falar algo diferente do que você estava esperando e você simplesmente não sabe como agir ou vai sair de lá sem tirar um pedido, às vezes, porque você não se preparou. O vendedor hoje no agro que de fato está preparado para toda essa mudança de cenário, para toda essa diferença que existe hoje do perfil de cliente de antigamente para o perfil atual, do que existe de diferença no mercado, né, das situações até de concorrência mesmo que eu falei, mas para todas as situações diferentes que a gente enfrenta hoje, o vendedor está preparado de fato, ele faz um planejamento e análise o tempo inteiro. Não é só aquele planejamento para o ano, é um planejamento que com certeza é feito para o ano, mas ele é revisado, seja a cada trimestre ou mensalmente, ele é relembrado também, não só aquela revisão maior, mas ele é relembrado até na semana, quando você está montando a agenda da próxima semana, você está fazendo uma revisão ali norteado pelo seu planejamento. Então, o seu, lá na frente, o seu lugar onde você quer chegar é a sua meta batida, é o seu número sendo feito não só por número, mas de acordo com os produtos que você tem que vender, com aquilo que aparece também de campanha, de necessidade da empresa de fazer uma venda, porque tem no estoque, porque o mercado está reagindo diferente, porque você está com um preço e vai mudar o preço, qualquer situação que aconteça, é uma campanha de uma feira, de um evento. Eu vejo, tanta empresa indo para a feira sem ter nenhuma proposta, sem ter nenhuma campanha, nada montado, totalmente despreparados. E eu não estou falando só de empresa muito pequenininha, de uma revenda, de um negócio regional só, que vai para uma feira regional, não. Aliás, tem revendas que são pequenas, que são regionais e que já fazem esse tipo de processo de ter uma campanha, algo diferenciado, seja numa abertura de loja, seja numa feira. Eu tô falando que eu vejo empresas que já estão grandes, que já têm nome no mercado e que ainda estão totalmente despreparadas para isso. Então, o improviso hoje, ele é importante para o vendedor, ele é importante para aquele vendedor mais sênior e ele é importante para o gestor comercial, para você saber como lidar em todas essas mudanças, sabe? Essas diferenças que vão acontecendo no mercado ano a ano, às vezes mudança de um mês para o outro que tem, né? Quem é que não lembra aí de uma época ali do meio da pandemia ali para frente, mais ou menos, que a gente tinha no mercado de fertilizante preço oscilando todos os dias. Durante a semana, várias vezes a tabela de preço mudava e quem não estava preparado para isso só ficava para trás nas negociações. O gestor que quase enlouqueceu cá para nós, mas que conseguiu olhar todos os dias para a oscilação de preço e fazer essa mudança de tabela e posicionar a equipe, foi aquele que, ou seja, improvisou de certa forma, tá? E aí, por isso que eu quero trazer aqui para vocês entenderem. O improviso, gente, tem que ser improviso entre aspas. Não é no chute, não é sem saber o que está fazendo. É um improviso para a gente mudar de rota no momento que as coisas mudam, que o mercado está diferente, que é exigido por alguma razão que a gente mude. E aí, quando a gente pensa em improvisar, tem que ser isso aí. Por exemplo, nesse caso do mercado de fertilizante que a gente teve, de um dia para o outro, mudava totalmente a tabela, mudava alguma condição ali e era necessário que o gestor soubesse muito sobre o mercado, sobre o que estava acontecendo. Então, análise e planejamento o tempo inteiro tem que ser o seu embasamento para isso. Outra situação que a gente precisa saber improvisar, além de uma negociação, né, que é para desfazer um pouco ali da objeção que o cliente apresenta, falei disso aqui, falei aqui dessa mudança aqui de mercado, às vezes, ou de levar uma campanha para uma feira, que um gerente tem que saber fazer essa adaptação, né, improvisa é sobre isso, você adaptar a sua fala, ou a sua estratégia, ou a sua proposta que você tem ali para o cliente, de acordo com a negociação ou a situação do momento ou mercado, o que for, que está acontecendo naquele tempo da empresa. Então, pode ser naquela safra para aquele ano também, né? E outra situação ainda que a gente tem dessa necessidade de mudança e de ter que saber improvisar é quando a gente vai ver assim, ó, quer ver? Vou pegar mais uns 2 exemplos aqui para a gente falar. Durante uma reunião que você está fazendo uma reunião com a sua equipe comercial, você gestor. E você tem todo o planejamento para falar naquela reunião e para orientar a equipe. Só que, de repente,
alguém da equipe traz uma situação diferente, seja do mercado, seja diferente porque a carteira dele é diferente e você não tinha se atentado a isso ainda. Então, é preciso fazer uma adaptação, é preciso improvisar, sabe? Aqui, ó, entre aspas, improvisar para naquele momento vocês acharem uma outra solução que atenda aquilo que você tinha pensado no seu planejamento, que atenda ao planejamento maior, que é o da empresa lá na frente, mas que também atenda aquela situação específica ali. Quanto mais você, gestor, conhece a realidade da carteira de cliente e do momento de mercado de cada pessoa da sua equipe, e quanto mais você, vendedor, conhece a realidade dos seus clientes, o perfil deles, o movimento do mercado que está acontecendo no momento também, mais vocês estão preparados para improvisar sem ser na gambiarra, no chute, de qualquer jeito, mais vocês vão ser assertivos e, digo mais, você vai sair na frente de todos os seus concorrentes, porque a grande realidade, gente, é que as pessoas não estão preparadas para isso, para mudança de rota, para mudança na conversa, para mudança na estratégia comercial que seja daquele momento, sabe? As pessoas estão acostumadas a só ir lá e fazer a mesma coisa que faziam a vida inteira. Tanto é verdade isso que a gente vê um monte de vendedor, e vendedor velho de mercado, tá? Povo antigo aí, vendendo os mesmos produtos do portfólio para aqueles clientes ali, sem oferecer algo mais diferente, porque diz que conhece o cliente que ele não vai querer, ou diz que não, é isso aqui que ele compra e pronto, e eu não posso forçar a barra porque senão eu vou criar atrito com esse cliente aqui, não posso, né? E a verdade é que você está com medo de oferecer alguma coisa diferente para o seu cliente, porque você não está preparado para argumentar, você não se sente confiante para mostrar para o seu cliente aquele produto diferente que existe ali e que vai agregar muito com o resto do portfólio que você já vende lá. A gente tem hoje no mercado muito tirador de pedido e muito menos vendedores que são mais consultivos, estratégicos e que dominam essa arte de improvisar e de mudar de acordo com o momento, de acordo com o mercado, de acordo com o cliente. Quando a gente pensa, então, quando a gente pensa em improviso, eu quero que você pense o seguinte: sempre é preciso estar baseado, para você improvisar bem, é preciso estar baseado em planejamento e análise, e isso tem que ser rotina sua, constante, e você tem que estar baseado também no conhecimento que você tem dos seus clientes. O CRM, seja um software, seja uma planilha no Excel, seja um bloco de notas no seu celular, aonde você quiser, mas o fazer a gestão do relacionamento com o seu cliente, o hábito de anotar, de tomar decisões mais baseadas em dados do que só no achômetro, também vai ser especialmente importante para você improvisar melhor. Quanto mais você tem informações na palma da mão sobre o seu cliente, mais vai ser fácil você se preparar até e planejar para fazer uma boa negociação. Tem uma situação que aconteceu há pouco tempo, de uma mentorada que contou isso pra gente. Ela falou assim, olha, depois que eu tive as aulas de negociação, de planejamento, que eu entendi que eu preciso fazer isso, mudou completamente a minha forma de vender. A minha forma, ela é RTV numa empresa, só para vocês terem uma noção do contexto aqui. E ela roda de vez em quando com o pessoal das cooperativas, das revendas que ela fornece, que ela atende. Então, ela falou, mudou a minha forma de fazer venda, mudou a forma de eu me relacionar com os outros vendedores aqui dos meus canais parceiros, porque eu tenho mostrado para eles, eu tenho incentivado, e no carro, às vezes, antes da gente chegar no produtor, a gente discute sobre o que a gente vai levar de proposta para esse cliente, o que é o perfil do cliente, quais foram as últimas compras que ele fez, né? Como que é o hábito de compra dele. E aí a gente entendendo todo um contexto e o que a gente também precisa vender naquele momento, a gente consegue chegar lá e ser muito mais assertivo. Você vai, gente, presta atenção nisso, você vai fazer melhores vendas, você vai tirar mais pedidos, você vai faturar mais à medida que você aprender isso, aprender a planejar, aprender a não só ter jogo de cintura enrolando as pessoas, mas o jogo de cintura real daquele vendedor que ele é mais profissionalizado no seu jeito de trabalhar, é um jogo de cintura mais voltado para essas inúmeras possibilidades que ele consegue captar ali, sabe? Que ele enxerga naquela situação que ele está vivendo e que ele consegue trazer para essa
para essa discussão ou essa negociação, né? E não o jogo de cintura daquele antigo vendedor, que é aquele vendedor falante demais, que só enrola, que só ali fala um monte de palavra bonita e no fim das contas ele às vezes até tira o pedido, mas ele não faz de fato uma venda consultiva, talvez ele não consiga fazer outras vendas ali depois, né? Não é mais esse perfil que tem espaço no agronegócio há muito tempo já, né? Então, essa mentorada nossa traz essa situação pra gente, trouxe há pouco tempo na aula, achei muito interessante ela falar assim, porque uma coisa é a gente ensinar na aula, outra coisa é a gente vai ver o tempo inteiro e acompanhar o pessoal aplicando isso em realidades completamente diferentes, gente, do Brasil. Eu tô falando que tem gente que vende em mercado de cereais, tem gente de café, tem gente de HF, tem pessoal da pecuária e de outras áreas da parte animal. A gente tem pessoas na mentoria de Rondônia, do Mato Grosso, lá o nortão do Mato Grosso, mas a gente também tem Mato Grosso do Sul, a gente tem Rio Grande do Sul, Minas, São Paulo, a gente tem Nordeste. Então, assim, quando a gente vai ver realidades completamente diferentes e a gente consegue que essas metodologias, isso que a gente ensina, seja aplicável em todas essas realidades e a gente vê as pessoas tendo sucesso, é por isso que a gente fala isso com tanta firmeza e a gente traz aqui, e eu gosto de trazer no Agrovendas também algumas coisas, algumas pinceladas, né, alguns detalhes do que a gente está falando lá dentro da mentoria, porque eu sei que isso vai gerar um grande resultado para você também que está aqui assistindo ou está ouvindo esse podcast hoje. Então, aplica isso na prática. E aí eu trago mais, você gestor que está pensando, mas como é que eu faço com que a minha equipe seja assim? Porque essa arte de improvisar, gente, não é só para aquela pessoa que já está há tanto tempo no mercado. Claro que quanto mais você pratica e quanto mais você faz isso com intencionalidade, com estratégia, é óbvio que você vai conseguir fazer isso melhor. Agora, não precisa ter tantos anos atuando no mercado, 7, 8, 15 anos, para você fazer isso bem. Se você começar agora, a pessoa que está começando a carreira como AT, como RTV, como DM, né, qualquer que seja seu cargo aí mais técnico ou mais comercial, se você tem poucos anos de mercado, também dá para fazer isso, só que tem que focar nessas ferramentas que eu falei, fazer análise e planejamento muito bem e fazer isso com frequência. Então você, gestor que está aqui, ó, ouvindo esse podcast hoje, esse episódio, saiba que está na tua mão e não lá a obrigação do vendedor só, está na sua mão trazer a sua equipe e ensinar ela mais sobre análise e planejamento, orientar ela de perto e orientar a respeito de alguma ferramenta, seja um CRM em software, seja ele em outro formato qualquer, mas uma ferramenta que ele consiga trazer informação no dia a dia sobre os seus clientes para dentro da empresa e que ele saiba como usar essas informações para planejar, para analisar, para traçar estratégias e fazer boas vendas. Então, se a gente não olhar para essas situações de análise e planejamento de forma geral, para o CRM, e a gente não treinar isso com as equipes, elas vão passar uma vida inteira tendo pouco resultado, sendo aí frustradas porque não estão conseguindo vender mais, porque não estão conseguindo entrar em outros clientes, e você vai continuar sendo um gestor frustrado com a equipe, com o mercado, com sei lá onde que vai ser colocada a culpa, né? Então, ó, a responsabilidade é sempre com a gente, né? Quando a equipe não está performando, traz para cá e pensa, o que eu posso fazer? Rotina? Acostume-se a ir todos os dias falar com seus vendedores, todas as semanas que seja, tem que ter contato muito próximo com a sua equipe, tem que rodar campo, tem que também saber fazer análise e planejamento, tá? Tem uma coisa que é curiosa aqui, a gente tem as duas mentorias, né? Mentoria de vendas e mentoria de gestores. São dois grupos, e a gente, ano passado, estava fazendo muito, a gente começou especificamente desse jeito que está rodando agora, tá desde março de 2024. Esses dois projetos estão no ar. E quando a gente começou com algumas aulas de planejamento, análise de carteira, sabe? A gente começou a falar mais disso na mentoria de vendas e a gente tocava só nesse assunto na mentoria de gestores para falar de algo um pouco mais para frente, mais aprofundado. A gente começou a perceber que os próprios gestores, donos de revendas, gerentes, o pessoal ali também não estava fazendo isso, não tinha essa rotina de fazer análise e planejamento, de olhar para o mercado, de fazer nada. Então a gente trouxe algumas aulas da mentoria de vendas para dentro desse grupo de gestores que a gente tinha ali,
Para esse ciclo desse ano, agora 2025, também, a gente vai trazer alguns conteúdos voltados para análise, para planejamento, para a parte mais estratégica de vendas, porque se o gestor ele não sabe fazer, ele muito menos vai conseguir cobrar da equipe, ensinar para a equipe, acompanhar com a equipe isso. Então, você, gestor, se não sabe fazer, se não tem total segurança hoje ainda, busque conhecer a respeito de como fazer, e aí você vai conseguir orientar a sua equipe para fazer também. Não só análise e planejamento, mas para fazer esses bons improvisos e para você também saber fazer seus improvisos aí, para criar campanhas e estratégias, para treinar a sua equipe que vai para uma feira de acordo com a campanha criada, para eles saberem ser ali mais incisivos na hora de fazer as vendas, porque o que eu vejo também é muita gente totalmente despreparada nos estandes, despreparada para receber, despreparada para conhecer aquele cliente, para saber quais são as dores do cliente, para conseguir trazer o cliente mais para próximo e, de repente, fazer um fechamento, seja ali dentro da feira ou posteriormente. O pessoal às vezes não dá continuidade, ou não sabe receber, acolher o cliente, não sabe se criar, construir esse relacionamento, sabe? E é muito investimento feito numa feira para a gente desperdiçar a oportunidade, né? A gente faz muito treinamento pré-feira, seja online, seja presencial. Já fui algumas vezes presencialmente com clientes nossos para a feira, para lá antes da feira fazer um treinamento, durante a feira passar ali no stand e dar mais uns toques, para a turma estar preparada, gente. Tem tanta oportunidade e é tanto investimento feito num stand que tem que aproveitar essas oportunidades e criar outras, sabe? É sobre isso também o improviso, né? Às vezes tá num momento ali que não tem muito cliente, que tá muito parado, numa feira ou no seu dia a dia, tem que buscar, tem que captar mais. Prospecção é processo constante, né? E aí eu tô falando de tanta coisa aqui porque eu começo a olhar e falar assim, meu Deus, o improviso, na verdade, é sobre saber lidar com situações diferentes do lugar comum, e isso acontece o tempo todo, gente, no nosso mercado. Então, para você que entendeu o recado, pensa, depois de tudo isso que eu falei aqui hoje, o que você vai colocar em prática hoje ainda, amanhã no máximo, não deixa para depois não, senão vai ficar só um episódio legal do Agrovendas que você ouviu. Ah, foi interessante isso daqui. Primeira coisa, compartilha esse episódio com seus amigos, faz isso com a sua equipe, com outros amigos seus que precisam ouvir sobre isso. Segundo, pensa desse episódio um ponto que você vai colocar em prática hoje, o mais rápido possível, e que eu te garanto, você vai colher resultado com isso. E digo mais, se você precisa de ajuda para entender como fazer essa análise e planejamento, montar um CRM, fazer acontecer todo esse esquema aqui relacionado a improviso que eu falei, que eu trouxe aqui hoje, nas nossas mentorias a gente pode te ajudar muito. A gente tem recebido gestores e vendedores aqui que saem de, assim, total despreparo ou saem de situações que eles estão ali meio perdidos, porque estão perdendo o mercado, estão perdendo cliente e que eles estão crescendo, faturando mais, crescendo na carreira, e eles estão conseguindo, gestores, desenvolver sua equipe. Então, não espera mais. A gente está em junho com uma campanha muito forte, muito especial aqui, para trazer a sua equipe inteira, para trazer os seus colegas todos. Manda uma mensagem aqui no link que está no descritivo desse episódio para a gente conversar a respeito disso e para que você esteja cada vez mais preparado e confiante para fazer vendas. A gente treina aqui dentro, não é só processo de vendas ou processo de gestão. Nas duas mentorias a gente trabalha também o desenvolvimento do vendedor e do gestor. Você não vai encontrar isso em lugar nenhum do mercado, te garanto, e eu tenho certeza que você vai colher muito resultado, assim como todos os mentorados que a gente tem aqui. Então, eu espero que você tenha muito resultado aplicando o que foi discutido aqui hoje. Eu te espero aqui dentro das mentorias. Clica aqui no link para me mandar uma mensagem e a gente conversar sobre isso. E eu te vejo por aí, fora da porteira.